Olá, seja bem-vindo ao canal Visão no Reino. Eu sou Natan Bezerra e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Bom, antes da gente prosseguir, eu já quero te incentivar a se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixar o seu like, porque o YouTube acaba entregando esse vídeo para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Hoje eu quero falar sobre santidade e galardão, como está sua construção. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu coração? Algo que a gente fala muito aqui no canal é que a salvação é pela graça, e eu gosto de deixar isso muito claro, né? Essa é a chama que arde no meu coração, pregar contra o legalismo, contra a religiosidade, e nós entendermos que nós somos filhos de Deus, somos alcançados por Deus não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então isso é muito claro, isso é muito evidente na minha fala, que nós somos alcançados pela graça de Deus e que nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, nem para sermos aceitos salvificamente por Deus, mas nós precisamos crer, a fé em Jesus. Mas essa fé, ela revela quem somos. A partir do momento que nós dizemos que temos fé em Jesus, é preciso que essa fé seja demonstrada por meio de obras, é preciso que essa fé seja demonstrada por meio de ações. E é por isso que hoje eu gostaria de falar sobre santidade, né? Santificação, galardão e como está a nossa construção, que é a nossa vida. Então a primeira coisa que eu gostaria de refletir no texto de 1 Coríntios 3, do 9 a 16, vamos estar trabalhando esse texto aqui hoje, é que nós somos edifício e santuário de Deus. Olha o que diz o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, vamos refletir sobre isso aqui. Primeira coisa, nós somos edifício de Deus. Esse termo que a gente usa, né? Isso tem que ser feito para a edificação. Paulo vai dizer isso também mais na frente, na carta aqui aos Coríntios, né? Tudo que fizermos seja feito para a edificação da igreja, a edificação do corpo. Então, nós somos edifício de Deus e nós trabalhamos, né? A nossa vida espiritual precisa trabalhar para a edificação desse santuário, desse edifício para Deus. Segunda coisa que eu gostaria de refletir com você é que esse edifício está fundamentado em Jesus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele, e esse outro é você, somos nós edificamos a nossa vida espiritual, somos responsáveis por ela também. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o que é Jesus Cristo. Então preste atenção, veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, ou seja, o fundamento dessa construção é Jesus. Paulo vai dizer lá em Efésios 2:20 que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né, o alicerce, cuja pedra fundamental é Cristo, ou seja, o ensino dos apóstolos, a fé, esse corpo de doutrinas que acreditamos que estão fundamentadas nas Sagradas Escrituras, foi estabelecido ali pelos apóstolos, a qual o fundamento é Jesus. Então essa edificação ela é feita em cima desse alicerce, esse edifício que nós somos, o templo do Espírito Santo, ele é feito em cima desse alicerce, desse fundamento que é Jesus. Então veja cada um como constrói, porque não pode ser colocado outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo. Nós não podemos mexer no fundamento, é Jesus. Infelizmente, muitas pessoas se enveredam por outras religiões, se enveredam muitas vezes pelo campo do ateísmo e abandonam a Deus, abandonam a Jesus e não podem dizer que são templos do Espírito Santo se o fundamento não é Jesus, se o fundamento não é Cristo. Então essa é a segunda lição que nós precisamos entender, que o fundamento desse templo, que o fundamento dessa edificação é Jesus. Agora, a terceira lição que eu quero refletir com você é exatamente sobre como está agora esse processo de santificação, esse processo de galardão. Versículo 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, a Bíblia fala sobre galardão, fala sobre recompensa, agora nós não sabemos o que é essa recompensa, o que é esse galardão. O Wayne Grudem vai dizer que possivelmente seja níveis de alegria e de prazer na presença do Senhor. E eu tenho uma tese sobre isso. A Bíblia diz que nós somos selados com
o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Então, o penhor da herança é como se fosse a garantia do pagamento. Alguns estudiosos vão dizer que é como se fosse uma espécie de primeira parcela. Então, a nossa herança é morarmos com o Senhor por toda a eternidade. Então, quando nós nos tornamos habitação do Espírito Santo e somos selados com o Espírito Santo como penhor da herança, é a garantia de que Ele está dizendo, olha, eu vou voltar para te buscar. Eu vou voltar para buscar o meu povo, vou voltar para buscar a minha igreja. Então, a gente precisa refletir. Por que Deus não deixou bens materiais? Por que Deus não deixou casa? O penhor da herança são casas, são bens. Porque muito provavelmente a nossa recompensa, o nosso galardão não vão ser mansões, não serão casas, mas possivelmente seja níveis de prazer e alegria na presença do Senhor. Se o Espírito Santo habitando em nós já é a garantia dessa herança, o penhor, e nós podemos sentir uma vida transformada, uma vida nova, são questões espirituais e não materiais, a gente pode imaginar o que será esse galardão. Mas não podemos fechar com certeza, claro. Mas eu gostaria de refletir com você que no último dia, no dia do Senhor, esse fogo que vai passar é algo semelhante ao que Jesus nos apresenta lá no Sermão da Montanha, sobre aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Jesus diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao que constrói a casa sobre a areia, mas aquele que ouve as suas palavras e pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha, ou seja, ele cavou e achou uma rocha e então construiu a casa a partir dali. No dia que vier o vento, a chuva, o temporal e der contra aquela casa, ela vai permanecer firme, diferente da que foi construída sobre a areia. Então, lá no Sermão da Montanha, Jesus também está falando sobre o dia do Senhor. Ele está falando sobre algo escatológico, ele está falando sobre das duas portas, ele está falando sobre os dois caminhos, né? A porta estreita, a porta larga, o caminho estreito, o caminho largo. Ele está dizendo, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E na sequência ele fala sobre os dois fundamentos. Então, galardão aqui, ou níveis de recompensa, está relacionado a pessoas aqui, especificamente em Corinto, tá? É o que Paulo está escrevendo aos Coríntios, está falando sobre aquele que é salvo. Paulo está se direcionando a salvos. Então, se você tem o fundamento em Cristo, beleza, agora veja o que você está construindo. Agora, até aquele que está construindo algo de feno ou de madeira, vai ser salvo meio que por um triz, se o fundamento dele é Cristo. Sabe? Então eu não sei como anda a sua vida. A nossa vida espiritual não é uma competição de quem tem a casa mais bonita, de quem é o templo mais bonito. A nossa vida cristã é renhida, é luta, é dia após dia tentando viver para a honra e para a glória do Senhor. Então, se você é salvo, é alcançado por Jesus, o meu desejo é que você não seja salvo por um triz, não chegue lá no céu sem galardão. O ladrão da cruz ali, ele foi salvo nos últimos instantes da vida. Mas aproveite enquanto você é jovem para construir algo ao Senhor, para construir um santuário, um edifício lindo ao Senhor, que é a sua vida espiritual. Viva em santidade, viva para a honra e para a glória do Senhor. Tem muitas canções que falam sobre isso. Tem uma canção que eu acho muito legal, do Filhos do Homem, e o coro dela é muito lindo, né? Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Que busquemos ao Senhor, que nos dediquemos a Ele e que você viva para a honra e para a glória do Senhor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu quero te incentivar a colocar aqui nos comentários a sua opinião, ou de repente colocar textos bíblicos que possam enriquecer o nosso estudo, tá bom? E deixar nos comentários a hashtag Sou o Templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e não se esqueça, tenha foco, tenha visão no reino. Até o próximo vídeo.